Olá, pessoal do oitavo. Estou aqui para gravar a revisão da prova bimestral do terceiro bimestre. Como eu sempre faço, eu vou gravar essa revisão em três partes. Primeiro, eu vou falar do espaço urbano. Eu não vou tocar no espaço rural nessa revisão, porque a gente abordou muito sobre isso e só tem uma questão na prova. Então, acredito que com o que vocês já têm de espaço rural, vocês conseguem tranquilamente fazer a prova. Revisem as anotações de vocês sobre isso, que tá tudo bem. Então, o primeiro vídeo agora eu vou falar sobre espaço urbano, depois eu vou focar mais na questão da globalização, a atuação das transnacionais, os tecnopolos, MTCI, etc. E por último, vou abordar a questão do que a gente está vendo nessa última semana, né? Que envolve o trabalho de vocês. Qual o contexto dos conflitos geopolíticos na América e na África, que tem a ver com a Guerra Fria, né? Então, primeiro, deixa eu compartilhar aqui. Na verdade, antes de eu montar esse mapa mental aí, eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês, que é isso aqui. Opa. Bom, acredito que tenha. Então, o que que acontece, gente? A urbanização no mundo, nós sabemos que a urbanização, no geral, ela é um mesmo processo para todos os lugares. É, isso que eu digo que é o mesmo processo porque em todos os locais do mundo a urbanização está relacionada com a industrialização. A gente pode observar que conforme as regiões, as cidades, os países vão se industrializando, é, começa um processo de urbanização. Então, há uma relação entre urbanização e industrialização, né? Só que a forma como isso acontece é diferente. Há lugares em que o crescimento urbano é mais rápido, há outros que é mais lento, há alguns que é mais planejado, outros menos planejados, que foi inclusive a questão que vocês não conseguiram acertar na prova passada. Então, agora vocês vão reforçar isso. Bom, a gente pode observar que há duas tendências, né? Nos países desenvolvidos, como é o caso dos países da América Anglo-Saxônica, e aí a gente está falando de Estados Unidos e Canadá, o processo é mais lento, com uma adaptação melhor, das pessoas, né? Do volume, de pessoas que vai chegando às cidades obedecendo regras de planejamento urbano e aí, consequentemente, as condições de vida são melhores. Então, essa é uma tendência que costuma acontecer nos países mais desenvolvidos, né? Um processo mais lento, as pessoas vão chegando aos poucos, a cidade vai sendo mais planejada, mais organizada e condições de vida melhores. Agora, nos países subdesenvolvidos, que é o caso que a gente vê nos países da América Latina e da África, a gente percebe um crescimento mais rápido, mais desordenado, não há geralmente regras de planejamento. Aconteceu também em um contexto mais recente, a partir dos anos 50, enquanto que nos países desenvolvidos começa lá a partir do século, entre o final do século XIX, começo do século XX, e está relacionado a um processo de desigualdade que vem lá do campo. Então, nos países subdesenvolvidos, há essas características, um crescimento mais acelerado, mais desordenado, é mais recente,
associado a desigualdades no campo, e esse crescimento desordenado provoca, inclusive, um fenômeno que a gente conhece, que é a macrocefalia urbana. Vamos lembrar que a macrocefalia urbana é a concentração de grande parte da população em poucos centros urbanos ou em um único centro urbano, que é o que acontece com a população na Argentina, que em sua maior parte está localizada em Buenos Aires. Quase metade, se eu não me engano, até um pouco mais da metade da população argentina está só em Buenos Aires. Isso é macrocefalia urbana. E aí, aproveitando esse conceito, agora sim eu vou voltar lá no, na ferramenta do mapa mental que eu vou montar aqui. Nós podemos observar, então, que a macrocefalia urbana, observem que aqui a gente vai estudar só a urbanização dos países considerados, né, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, os países latinos e africanos. Então, a macrocefalia urbana, ela é definida, né, como esse crescimento desordenado de grande parte da população, opa, da população em poucos centros urbanos, né? Quando a gente tem a macrocefalia urbana, a gente poderia definir-la como um inchaço urbano, né? Em que uma área só do país ele fica muito inchado no que diz respeito ao espaço urbano, né? Mas o que que causa a macrocefalia urbana, né? Causas. Quando a gente está falando de causas da macrocefalia urbana, a gente está falando de falta de infraestrutura. Então, conforme as pessoas vão chegando do espaço, vão saindo do espaço rural e chegando no espaço urbano, elas vão se acomodando em qualquer lugar, e esses lugares geralmente não têm condições de atender essas pessoas. Falta posto de saúde, falta saneamento básico, falta escola, falta transporte. é, e aí as cidades, né, o governo ele só vai colocar, só vai oferecer aquela infraestrutura quando a população começa a reivindicar. Outra coisa, está relacionada a um êxodo rural muito intenso, então as pessoas saem todas de uma vez porque não tem emprego, tem a questão da desigualdade, má distribuição de terra fazem as pessoas sair de uma vez numa leva só do campo para a cidade, que é inclusive o que aconteceu aqui no Brasil. A gente tem a industrialização, porque como eu comecei explicando, né, a urbanização para ela acontecer, ela está diretamente relacionada à industrialização, as pessoas saindo do campo para preencher a mão de obra das indústrias no espaço urbano. Então, essas são algumas das principais causas da macrocefalia urbana. E a gente tem também as consequências, né? O que que a macrocefalia urbana provoca? Além de uma concentração muito exacerbada de pessoas em um lugar só, a macrocefalia urbana tem como consequência a favelização e a segregação socioespacial, porque a maioria dessa população vai estar concentrada em um espaço urbano, digamos assim, relativamente pequeno para o tanto de pessoas, e elas vão se acumular em áreas mais precárias, como é o caso das favelas, e a gente vai perceber que há uma diferença visual muito grande entre as cidades, né? Bairros muito ricos, bairros muito pobres, tá? Então, a macrocefalia urbana está por trás de tudo isso. Aí, agora sim, focando nos processos de urbanização desses dois continentes, né? Subcontinentes.
No caso da África, continente, no caso da América Latina, subcontinente. Como eu estava falando para vocês agora há pouco, a urbanização da América Latina, ela aconteceu um pouco depois do que a América Anglo-Saxônica. Ela acontece a partir dos anos 50, com o final da, da Segunda Guerra Mundial, que é onde a gente tem, inclusive, a Revolução Verde, começa a aumentar o crescimento populacional, né? Então, observem que a Revolução Verde, ela não está ligada só ao espaço rural, mas também ao espaço urbano. Nesse subcontinente, o processo de industrialização, ele esteve ligado a uma estratégia que a gente chama de substituição de importação, que é o seguinte: a gente para de comprar tudo de fora, ou seja, importar, e aí a gente passa a produzir aqui no país o que a gente comprava de fora. Essa produção interna está relacionada a um processo de industrialização que, portanto, provoca a urbanização, tá? E aí as principais indústrias que vão chegando nesse período são as metalúrgicas, as siderúrgicas, mineradoras, indústrias de base, certo? As que são as primeiras ali na cadeia produtiva industrial. Essas primeiras cidades que se urbanizam na América Latina, elas estão concentradas principalmente em capitais. Então, as capitais dos países latinos vão ser as primeiras a se industrializar, ou se industrializar e se urbanizar, né? A gente pode perceber que isso aconteceu aqui em São Paulo, inclusive quando a gente estudou exclusivamente sobre o Brasil. E essa concentração, inclusive, está relacionada novamente à macrocefalia urbana. Falei para vocês agora há pouco que Buenos Aires é a cidade mais povoada e populosa da Argentina, né? Que é, inclusive, a capital do país. Então, essa concentração em capitais também está relacionada à macrocefalia urbana. Mas a gente acaba observando, né, que há um processo, então, de segregação socioespacial nesses espaços, né, da América Latina. Então, essas são algumas das principais características do processo de urbanização da América Latina, junto com aquelas que eu coloquei para vocês no começo da explicação. E aí, agora, quando a gente está falando de África, nós podemos observar que ainda, né, nos países africanos, a população está mais no espaço rural do que no espaço urbano, mas a tendência é que isso vá mudar nos próximos anos. O que a gente tem é que a África é um continente em que há as maiores taxas de êxodo rural atualmente, e isso faz sentido porque se a população está concentrada no espaço rural, é claramente que se ela está passando por um processo de urbanização, é nesse continente que vai ter essas maiores taxas, né? Aqui nesse caso foi um pouco particular, porque a industrialização ela não acompanhou a urbanização. A gente pode observar que a urbanização ela está ocorrendo na África, mas a industrialização ainda é um pouco incipiente, ela ainda vamos dizer assim, ela é um pouco precária, né? Porque falta a questão de investimentos, aí tem lá a questão dos commodities que a gente já estudou, né? Então, a industrialização ainda não acompanha a urbanização, tá? E aí, as principais, na África, não só na África, como também na América Latina, a gente tem as principais aglomerações do mundo. Lógico que a gente tem a Ásia também, que a gente vai ver ano que vem, mas esses dois continentes agrupam algumas das principais cidades
bastante populosas e povoadas do mundo. No caso da África, essa concentração acontece em cidades como Kinshasa, Accra, Luanda, Joanesburgo, Cidade do Cabo e Cairo, algumas inclusive muito anterior ao período atual. Cairo, né, é uma cidade no Egito que tem uma ocupação assim há muitos séculos, né? A gente pode perceber que a partir dos anos 80 esse fluxo de pessoas aumenta, então a gente pode observar também que na África esse processo é tardio, né? Ainda mais tardio que o da América Latina, e ele é provocado por um processo de mecanização no campo e também de concentração de terras, né? Desigualdade. Assim como na América Latina, não há planejamento urbano, como eu já como eu comecei explicando para vocês, né? É, e aí a gente vai ter uma outra coisa particular na África, que é, enquanto a gente observa que há ilhas de prosperidade, há também bolsões de pobreza, que nada mais é do que a segregação socioespacial, e um exemplo bem claro disso é a questão do apartheid na África, tá? Na África do Sul. Então, essas são algumas das principais características que a gente tem nos dois continentes. E aí eu vou só reforçar aqui, gente, que tanto a América Latina e a África possuem algumas das maiores aglomerações do mundo. Maiores, ok? É uma observação aqui que fica para vocês. Bom, com relação então à questão da urbanização, é um pouco isso, gente. Entender, né, essas particularidades da urbanização nesses continentes. E aí, logo mais, eu volto para falar da globalização e das transnacionais.